Tiago nunca imaginou que um dia estaria ali, sentado diante de um juiz, enfrentando um dos homens mais ricos da cidade. De um lado ele, um jovem simples, que sempre lutou para sobreviver. Do outro, um milionário poderoso, cercado por advogados e com um sorriso arrogante no rosto, como se a vitória já fosse certa. Ninguém apostava em Tiago. Para eles, um pobre jamais venceria um homem tão influente. Mas o que ninguém sabia era que aquela audiência estava prestes a ter um desfecho que deixaria todos sem palavras. Tiago sempre soube que a vida era dura. Cresceu em um bairro simples, onde sua mãe fazia de tudo para colocar comida na mesa. Sem pai, sem luxo, sem privilégios. Enquanto outras crianças tinham brinquedos caros, ele ajudava a mãe com o que podia. Desde cedo, aprendeu a batalhar. Foi vendedor de rua, entregador, fez bicos para pagar os estudos. Nunca pediu nada a ninguém, apenas queria uma oportunidade para crescer. Com dignidade, e essa chance veio quando conseguiu um emprego como assistente em uma grande empresa. O salário não era alto, mas para ele significava tudo. Só que o que parecia o começo de uma nova vida acabou se tornando seu pior pesadelo. Foi ali que ele conheceu Gustavo Monteiro, um homem que tinha tudo: dono da empresa, dono do dinheiro, dono do poder, e que, em um piscar de olhos, destruiu o que Tiago levou anos para conquistar. Se existia alguém que acreditava estar acima da lei, esse homem era Gustavo Monteiro. Dono de várias empresas, influente no mundo dos negócios, ele era visto como um exemplo de sucesso. Mas quem trabalhava para ele sabia a verdade. Gustavo Monteiro era um homem cruel, arrogante, e que usava seu dinheiro para manipular tudo e todos ao seu redor. Ele não via funcionários como pessoas. Para ele, eram peças descartáveis, que podiam ser trocadas a qualquer momento. A empresa era seu império, e ele reinava absoluto, sem nunca ser questionado. Foi nesse mundo que Tiago entrou. Ele sabia que não seria fácil, mas, vindo de onde veio, qualquer oportunidade era uma vitória. Nos primeiros meses, Tiago apenas observava. Via como os funcionários tinham medo de Gustavo, como ninguém ousava contrariá-lo. Mas ele não se importava, pois só queria trabalhar e crescer. Até que um dia presenciou algo que não deveria. Era fim de expediente quando Tiago foi até a sala do financeiro entregar um relatório. Ao se aproximar, ouviu vozes alteradas. A porta estava entreaberta e ele viu Gustavo discutindo com um dos diretores da empresa. "Isso não pode sair daqui", Gustavo disse, irritado. "Mas se descobrirem, podemos ser processados", respondeu o diretor nervoso. "E quem vai descobrir? Funcionários são burros demais para perceber. E mesmo que percebam, quem vai acreditar neles contra mim?" Tiago gelou. Ele não sabia exatamente do que se tratava, mas algo estava errado. A voz confiante e fria de Gustavo mostrava que ele não tinha medo de ser pego. Para ele, o dinheiro resolvia tudo. Naquele momento, Tiago sentiu um peso no peito. Sabia que não deveria se envolver, mas algo dentro dele dizia que aquela conversa não podia ser ignorada. Mal sabia ele que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Nos dias seguintes, Tiago não conseguia tirar da cabeça a conversa que ouvira. A cada olhar de Gustavo, cada reunião, ele se perguntava: o que será que ele está escondendo? Foi então que, durante um café na copa da empresa, Tiago ouviu dois funcionários conversando em voz baixa. "Você viu que mexeram nos números do relatório financeiro?" "Sim, mas não fala sobre isso. Todo mundo sabe que tem algo errado, mas ninguém quer perder o emprego." Tiago ficou ainda mais intrigado. Decidiu verificar por conta própria. Depois do expediente, voltou ao escritório e começou a revisar os relatórios. O que encontrou o deixou de queixo caído. Gustavo estava desviando dinheiro da empresa. Milhões desapareciam em transações suspeitas, camufladas nos balanços contábeis. Seu coração acelerou. Ele sabia que aquilo era grave. Mas o que poderia fazer? Denunciar.
um dos homens mais poderosos da cidade. No dia seguinte, tomou coragem e procurou um dos diretores da empresa, o mesmo que ouvira discutindo com Gustavo. Senhor, eu acho que tem algo errado com as finanças da empresa. O homem ficou pálido e, por um instante, pareceu assustado, mas logo recuperou a compostura. Escute, garoto. Eu sugiro que você esqueça isso. Você tem um emprego, certo? Então mantenha-se na sua. Tiago sentiu um frio na espinha. Aquilo não era só um problema administrativo. Era um esquema criminoso. Mas ele não podia ficar calado. Pegou todas as provas e as enviou para um jornalista investigativo. A matéria saiu no jornal da cidade na semana seguinte. O que ele não esperava era a reação de Gustavo. 2 dias depois foi chamado à sala do chefe. Quando entrou, encontrou Gustavo sentado atrás da mesa, com um sorriso frio nos lábios. Tiago, eu confiava em você, e você me traiu. Eu só fiz o que era certo. Você está roubando a empresa. Gustavo soltou uma risada baixa e se levantou, caminhando lentamente até ficar cara a cara com Tiago. Quem você acha que vão acreditar? Em um funcionário qualquer? Ou em mim, o homem que construiu tudo isso? Tiago não respondeu. Ele já sabia a resposta. No mesmo dia foi demitido por desempenho inadequado. Mas não só isso. Gustavo fez questão de difamar seu nome no mercado, garantindo que ele nunca mais arrumasse outro emprego. Sem trabalho, sem renda e sem perspectivas, Tiago se viu diante do maior desafio da sua vida. Mas ele não ia desistir. Se Gustavo achava que sairia impune, estava muito enganado. Ele ia lutar, nem que tivesse que enfrentar um gigante sozinho. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo para Tiago. Ele não conseguia emprego em lugar nenhum. Toda entrevista terminava do mesmo jeito, um olhar estranho do recrutador e uma resposta fria de que a vaga já foi preenchida. Era óbvio que Gustavo estava por trás disso. Sem dinheiro, sem opções, e vendo sua mãe preocupada, Tiago sentiu a revolta crescer dentro dele. Ele não podia aceitar aquela injustiça. Precisava reagir. Foi então que decidiu procurar um advogado. Com poucas economias, encontrou um escritório modesto, onde foi atendido por Dr. Álvaro, um advogado experiente, mas com poucos recursos. Tiago explicou toda a história. Quando terminou, o advogado respirou fundo. O que Gustavo fez é errado, mas ele tem influência. Entrar com um processo contra um homem como ele não será fácil. Eu não ligo. Ele destruiu minha vida e precisa pagar por isso. O advogado analisou os documentos que Tiago conseguiu salvar antes de ser demitido. Temos um caso, mas saiba que ele vai lutar com tudo o que tem para te destruir de vez. Tiago já esperava isso, mas não ia recuar. Nos dias seguintes, entrou com um processo por demissão injusta e difamação. Gustavo, claro, não levou a sério. Quando recebeu a notificação, riu e disse a seus advogados: "Um Zé Ninguém acha que pode me processar? Vamos acabar com ele no tribunal." Mas Tiago não estava mais sozinho. Com o Dr. Álvaro ao seu lado, ele estava pronto para lutar. E no dia da audiência, quando Tiago entrou no tribunal e viu Gustavo do outro lado da sala, cercado de advogados e com aquele mesmo sorriso arrogante no rosto, soube que aquela batalha seria a mais difícil da sua vida. Só que o que ninguém esperava era a reviravolta que estava prestes a acontecer. O tribunal estava cheio. De um lado, Gustavo Monteiro, impecável em um terno de grife, cercado por advogados bem pagos, que pareciam ter ensaiado cada palavra que iriam dizer. Do outro, Tiago, de roupa simples, sentado ao lado de Dr. Álvaro, seu advogado, que segurava um pequeno bloco de anotações. Os murmúrios tomavam conta da sala. Todos já sabiam o desfecho daquela audiência antes mesmo de ela começar. Afinal, quem seria louco de apostar contra um homem tão poderoso quanto Gustavo? O juiz entrou e pediu silêncio. A sessão foi iniciada. O advogado de Gustavo foi o primeiro a falar. Meritíssimo,
Este processo é uma tentativa desesperada de um ex-funcionário ressentido, que, ao invés de aceitar sua demissão justa, tenta manchar a reputação de um empresário honesto. Meu cliente sempre agiu dentro da legalidade, e temos documentos que comprovam que o Sr. Tiago foi dispensado por mau desempenho. Gustavo sorriu discretamente, confiante. Ele estava acostumado a controlar situações assim. Então, foi a vez de Dr. Álvaro falar. Ele se levantou, olhou diretamente para o juiz e disse em um tom firme: Excelência, essa não é apenas uma disputa entre um ex-funcionário e seu empregador. Esse caso representa algo muito maior. Um abuso de poder descarado, onde um homem usou sua influência para destruir a vida de alguém que ousou questioná-lo. E hoje vamos provar isso. Um leve burburinho surgiu na sala. Gustavo se mexeu na cadeira, incomodado, mas ainda mantinha seu ar de superioridade. O juiz pediu para que Tiago fosse chamado a depor. Ele respirou fundo e se levantou. Sentou-se diante de todos e olhou diretamente para Gustavo antes de começar a falar. Eu só queria trabalhar, queria crescer. Nunca imaginei que um dia estaria aqui lutando contra o próprio homem que um dia admirei, mas quando descobri o que ele estava fazendo, não podia ficar calado, e por isso ele destruiu minha vida. O advogado de Gustavo riu debochado. Ah, então agora você se coloca como um herói? Vamos ser realistas, Sr. Tiago. Onde estão as provas de que meu cliente fez algo ilegal? Tiago olhou para Dr. Álvaro, que lhe fez um sinal discreto com a cabeça. Era o momento que todos esperavam. Eu trouxe provas. O tribunal ficou em silêncio. Gustavo perdeu um pouco da cor no rosto. Foi então que Tiago entregou um pendrive ao juiz. Aqui estão gravações, documentos alterados e até mensagens trocadas entre Gustavo e alguns de seus diretores sobre os desvios de dinheiro. Tudo armazenado antes de minha demissão. Gustavo se remexeu na cadeira. Seus advogados trocaram olhares preocupados. O juiz conectou o pendrive ao computador e começou a analisar o material. Então, algo inesperado aconteceu. O juiz tirou os óculos, olhou diretamente para Gustavo e perguntou: O senhor tem algo a dizer sobre essas provas? Por um momento, pela primeira vez na vida, Gustavo ficou sem palavras. O tribunal inteiro aguardava sua reação. O jogo havia virado. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Todos aguardavam a reação de Gustavo, mas ele parecia paralisado. Pela primeira vez, aquele homem que sempre teve tudo sob controle não sabia o que dizer. O juiz analisava as provas no computador, enquanto os advogados de Gustavo cochichavam desesperadamente entre si. Dr. Álvaro manteve-se de pé, observando cada expressão do milionário. Finalmente, o juiz quebrou o silêncio. As evidências apresentadas são sérias e indicam possíveis crimes financeiros. Senhor Gustavo Monteiro, o que tem a dizer em sua defesa? Gustavo limpou a garganta, tentando recuperar sua postura. Isso é um absurdo. Essas provas foram fabricadas. Não passam de um golpe baixo desse garoto invejoso que quer destruir minha reputação. O advogado de Gustavo rapidamente interveio. Meritíssimo, pedimos tempo para revisar essas supostas provas e avaliar sua autenticidade. O juiz suspirou e fez um sinal para que a gravação fosse reproduzida. Um áudio começou a ecoar pelo tribunal. Funcionários são burros demais para perceber. E mesmo que percebam, quem vai acreditar neles contra mim? Era a voz de Gustavo. A mesma frase que Tiago ouvira naquele dia. O tribunal foi tomado por murmúrios. Gustavo ficou pálido. Seus advogados trocavam olhares nervosos. O juiz então olhou diretamente para ele. Então, Sr. Gustavo, ainda acha que as provas são fabricadas? Porque a voz aqui me parece bastante familiar. O milionário engoliu seco. Sabia que estava encurralado. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Olhou para Tiago com um ódio profundo, mas agora não podia mais controlá-lo como antes. Tiago, por outro lado, sentiu uma onda de alívio.
Durante todo o julgamento tentaram desmoralizá-lo, mas agora, diante de todos, a verdade estava exposta. O juiz fez um sinal para que todos se acalmassem e disse: com base nas provas apresentadas, fica evidente que houve fraude e abuso de poder. Senhor Monteiro, seu caso será encaminhado para uma investigação mais profunda. E sobre o senhor Tiago, acredito que há uma indenização a ser discutida. Gustavo socou a mesa, furioso. Pela primeira vez, não conseguiu comprar sua vitória. E Tiago? Ele não precisou dizer mais nada. Apenas olhou para Gustavo e percebeu algo que jamais esperou ver naquele homem: medo. O jogo tinha virado. A expressão de Gustavo mudava a cada segundo. O homem que antes parecia intocável, agora estava completamente exposto. Seu rosto estava vermelho, as mãos tremiam de raiva, mas não havia nada que pudesse fazer. O juiz chamou a atenção do tribunal novamente. Diante das provas apresentadas, autorizo a abertura de uma investigação criminal contra Gustavo Monteiro. Além disso, a empresa será obrigada a pagar uma indenização justa ao senhor Tiago por demissão indevida e difamação. O advogado de Gustavo se levantou, tentando argumentar. Meritíssimo, pedimos mais tempo para a revisão das provas e consideramos esse julgamento precipitado. Mas o juiz foi direto. Advogado, sua função agora é preparar a defesa do seu cliente, porque, pelo que vejo, esse caso está longe de terminar bem para ele. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Gustavo, que sempre controlou tudo ao seu redor, agora se via sem saída. Tiago, por sua vez, sentiu um peso sair dos ombros. Por tanto tempo sofreu em silêncio, sem saber se algum dia conseguiria sua vida de volta. Agora, diante de todos, a verdade estava escancarada. O juiz deu uma última palavra antes de encerrar a audiência. Senhor Monteiro, pode ter certeza de que a justiça não favorece apenas aqueles que têm dinheiro. O senhor achou que jamais enfrentaria consequências, mas hoje a realidade provou o contrário. Gustavo saiu do tribunal cabisbaixo, ignorando os repórteres que já o esperavam do lado de fora. Sua arrogância havia sumido. Agora, tudo o que restava era medo. Tiago saiu do tribunal de cabeça erguida. Pela primeira vez em muito tempo, ele respirava aliviado. Mas o melhor ainda estava por vir. O tribunal já havia sido esvaziado, mas o impacto daquela audiência ecoaria por muito tempo. A decisão do juiz foi clara. Gustavo Monteiro enfrentaria investigações criminais e Tiago seria indenizado pelos danos sofridos. Dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. O nome de Gustavo Monteiro, antes sinônimo de sucesso, agora estava manchado por escândalos financeiros e corrupção. As ações de suas empresas despencaram, investidores começaram a abandonar seus negócios e, em pouco tempo, ele passou de um homem influente para um empresário falido e desacreditado. Enquanto isso, Tiago recebeu a indenização. Não era apenas dinheiro, era justiça. Era a prova de que ele estava certo o tempo todo e que lutar contra o sistema, por mais difícil que fosse, valia a pena. Com o valor recebido, Tiago finalmente conseguiu ajudar sua mãe, que tanto sofreu ao seu lado. Pagou as contas atrasadas, garantiu um futuro digno para ela e para si mesmo. Mas, diferente de Gustavo, ele nunca foi movido pela ganância. Ele queria apenas reconstruir sua vida. O mais surpreendente aconteceu algumas semanas depois. Empresas concorrentes, impressionadas com a coragem e integridade de Tiago, começaram a procurá-lo com propostas de trabalho. Mas uma delas fez algo inesperado. Tiago, queremos que você lidere nosso setor financeiro. Precisamos de alguém com sua honestidade para garantir que nunca passemos pelo que a empresa de Gustavo passou. Tiago ficou sem palavras. Ele, que até pouco tempo atrás não conseguia nem ser chamado para uma entrevista, agora era disputado no mercado.
Mas antes de aceitar qualquer oferta, ele precisou fazer algo. Ele voltou ao tribunal, sentou-se em um dos bancos vazios e ficou ali por alguns minutos, refletindo. Foi naquele lugar que sua vida quase foi destruída, mas também foi ali que ele encontrou justiça. E ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém pisar nele novamente. Gustavo Monteiro, antes um dos empresários mais poderosos da cidade, agora era apenas uma sombra do que já foi. Seu império desmoronou, seus aliados o abandonaram e, sem mais influência para manipular o sistema, ele foi forçado a enfrentar as consequências de seus atos. Enquanto isso, Tiago recomeçou sua vida. Agora, com um emprego digno, estabilidade e respeito, ele provou que caráter vale mais do que dinheiro. Em uma tarde qualquer, enquanto caminhava por uma praça, um jovem se aproximou dele. "Você é o Tiago, né? O cara que processou o Gustavo e ganhou?" Tiago sorriu, sem entender aonde aquela conversa iria chegar. "Sim, sou eu. Por quê? Só queria dizer que você me inspirou. Eu também passei por uma injustiça no trabalho. E por medo, nunca fiz nada. Mas agora eu sei que, se a gente não luta pelos nossos direitos, ninguém vai fazer isso por nós. Obrigado por isso." O rapaz foi embora, mas aquelas palavras ficaram com Tiago. Ele percebeu que sua vitória não era só sobre Gustavo Monteiro. Era sobre todas as pessoas que, como ele, já foram humilhadas e silenciadas. Tiago venceu porque teve coragem. E essa era a maior lição que ele poderia deixar. E você? Já passou por alguma situação de injustiça e teve que lutar para ser ouvido? Conte sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. O professor de cálculo apontou para o zelador como uma piada na frente da turma, mas quando o homem calmamente foi até o quadro e resolveu o problema melhor do que qualquer um esperava, aquilo não só silenciou a sala, mudou a forma como a escola inteira o via. Era a quarta aula de uma quinta-feira no Colégio Dom Bosco, em Belo Horizonte. Aquele tipo de dia em que os alunos olham mais para o relógio do que para o quadro. Professor Arantes, o professor de cálculo da escola, tinha fama de ter a língua afiada, ser impaciente e sempre rápido no sarcasmo. Ele não era particularmente querido, mas também não era odiado, apenas aturado. A sala de aula parecia árida, equações enchiam o quadro branco, o ar tinha um cheiro fraco de pó de borracha e tênis velho, celulares estavam escondidos sob as carteiras, alguns fingindo prestar atenção, outros olhando pela janela. Então, algo aconteceu que mudaria a atmosfera como um vento repentino. Enquanto o professor Arantes rabiscava outra derivada no quadro, um rangido fraco ecoou do corredor. O zelador estava por perto, passando pano do lado de fora da sala com seu ritmo lento e constante de sempre. Arantes parou no meio da frase, olhou para a porta e deu um meio sorriso. Sem aviso, ele se virou para a turma e apontou para o corredor. "Olha só quem está aqui." "Seu Hélio, me diga, acha que consegue resolver essa aqui?" Ele bateu no quadro com a ponta do marcador, como se estivesse lançando um desafio num programa de auditório. Risadas surgiram, não gargalhadas, mas aquele tipo que te faz mexer na cadeira porque você não tem certeza se pode rir. O professor Arantes sorriu de novo. "Vamos lá, Hélio, você sempre parece pensativo aí." Hélio Silva, o zelador de 52 anos, parou no corredor com o esfregão na mão. Ele usava o mesmo uniforme verde musgo de sempre, limpo, mas desbotado, com H. Silva bordado sobre o bolso da camisa. Ele não piscou, não se encolheu, apenas olhou para dentro da sala. Então, lentamente, ele entrou. O esfregão ficou encostado na parede. Alguns alunos se endireitaram nas cadeiras. Alguns acharam que ele ia dar uma resposta atravessada e ir embora. Talvez fizesse uma piada ou simplesmente fosse embora, mas ele não fez. Em vez disso, Hélio caminhou até a frente da sala. "Com licença?" ele perguntou calmamente, gesticulando para o quadro. Arantes ergueu as sobrancelhas. "Fique à vontade." Alguns celulares deslizaram silenciosamente das mochilas. Uma garota sussurrou: "Ele tá falando sério?" Mas ninguém impediu Hélio. Ele pegou o marcador, olhou para a equação e parou. Não por hesitação, mas como se estivesse pensando profundamente, com
como alguém lendo um mapa familiar. Ele semicerrou os olhos levemente. Então, começou a escrever. Sem exibicionismo, sem firulas, apenas traços firmes, uma linha após a outra. A sala caiu num silêncio estranho. Os únicos sons eram o marcador no quadro branco e uma cadeira rangendo quando alguém se inclinou para a frente. O professor Arantes cruzou os braços, observando atentamente. Sua expressão não mudou, mas seu maxilar ficou tenso. Hélio explicou os passos em voz alta. Sua voz era baixa e paciente. Olha, isso aqui é um problema de regra da cadeia, mas o truque é reconhecer a função interna primeiro. Depois que você isola isso, fica bem mais limpo. Ele se movia como se já tivesse feito aquilo antes. Não só o problema, mas o ato de ensinar. Seu tom não era exibido ou convencido. Ele explicava as coisas de forma simples, clara, como se tivesse passado mais tempo ensinando do que limpando o chão. Quando terminou, tampou o marcador e deu um passo para trás. O quadro estava cheio de um trabalho preciso e bem organizado. Ele se virou para Arantes, depois para a turma. Essa é uma forma de fazer, ele disse. E por um momento, ninguém se moveu. Um aluno do segundo ano lá no fundo sussurrou. Ele acertou. O professor Arantes não disse uma palavra. Não imediatamente. Sua boca abriu ligeiramente, mas nada saiu. O silêncio ficou mais alto do que qualquer piada que ele pudesse ter feito. Hélio acenou educadamente e voltou para a porta. Pegou seu esfregão. Sem aplausos, sem ostentação, apenas aquela confiança tranquila. Como se ele não tivesse acabado de virar a sala de cabeça para baixo. Mas quando Hélio pegou o giz, ninguém esperava o que viria a seguir. Nota: essa frase parece um pouco fora de lugar no original. Talvez um erro de edição. Vou omiti-la para manter o fluxo lógico que vem a seguir. Ninguém se moveu por uns 10 segundos inteiros. Parecia que a turma tinha sido arrancada de um sonho e jogada em algo real. O tipo de momento que não pertence a uma sala de aula de ensino médio. Hélio Silva. Seu Hélio, como sempre o chamavam de passagem, estava quase saindo pela porta quando alguém disse em voz alta: "Espera aí, ele fez isso de cabeça?" Era Tiago, um aluno do terceiro ano da primeira fila, que geralmente não falava a menos que fosse sobre notas. Ele não estava brincando. Seus olhos estavam arregalados. Ele olhou para o quadro de novo, como se a resposta pudesse ter mudado enquanto ele piscava. Arantes finalmente falou. Sua voz estava neutra, quase irritada. Bem, ele acertou a resposta. Mas seu tom não carregava o sarcasmo usual. Algo mais tinha escapado. Algo mais próximo de confusão ou pior, desconforto. Hélio olhou para trás. Passei muito tempo com números. Há muito tempo atrás, ele disse. Então deu um pequeno encolher de ombros. Eles nunca foram embora. Alguns alunos riram, não dele desta vez, mas porque a tensão estava se quebrando. Hélio não esperou por uma resposta. Ele saiu, esfregão na mão, seus sapatos rangendo suavemente pelo corredor, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de resolver um problema de nível superior em menos de 3 minutos, sem sequer uma calculadora. Foi aí que os celulares saíram. Alguém tinha filmado tudo. Camila, aluna do segundo ano, terceira fileira, e ela já estava editando o clipe antes mesmo do sinal tocar. No corredor, entre as aulas, era só o que se falava. "Você viu o seu Hélio?" A cara do Arantes. Parecia que alguém tinha desligado ele da tomada. Onde ele aprendeu aquilo? Pensei que ele só limpava o chão. Na hora do almoço, o vídeo já tinha chegado ao WhatsApp e Instagram. Não era nada profissional, apenas um ângulo tremido das mãos de Hélio se movendo pelo quadro, enquanto uma voz no fundo sussurrava: "Mano, ele tá resolvendo." A legenda dizia: "Nosso zelador dando um baile no professor de cálculo." Alguns riram, outros ficaram boquiabertos, mas o burburinho continuava crescendo. Na sala dos professores, as coisas não estavam muito mais quietas. "Você tá me dizendo que ele fez um problema completo de derivada com regra da cadeia de cabeça?" perguntou a professora Lúcia, de física. Ela estava no meio de uma mordida no sanduíche, mas parou de mastigar. "Fez", murmurou o professor Castro, de português. Não usou anotações nem parou para pensar. Foi como memória muscular. Arantes estava na mesa do canto fingindo corrigir provas. Não disse nada, mas o diretor Mendes disse: "Ele está aqui há 6 anos. Ninguém nunca mencionou que ele tinha formação acadêmica." As pessoas balançavam a cabeça. Ninguém realmente sabia muito sobre Hélio. Ele chegava cedo, saía tarde. Os pisos estavam sempre limpos. As lâmpadas nunca ficavam queimadas por mais de um dia. O homem trabalhava em silêncio. Mas agora, ele não era apenas o homem por trás do esfregão. De volta ao corredor, um grupo de alunos esperava do lado de fora do quartinho do zelador. Não para reclamar de algo derramado ou pedir uma vassoura. Eles só queriam falar com ele. Um garoto de uns 12 anos, segurando seu livro de geometria, perguntou: "O senhor dá aula particular, seu Hélio?" Hélio piscou. "Não faço isso há muito tempo." "Deveria", disse o garoto. Aquilo foi legal. Hélio deu uma risadinha, mas não pareceu desdenhosa, apenas surpresa. Na terceira aula do dia seguinte,
seguinte, o humor de Arantes estava diferente. Ele não fez piadas, não chamou ninguém aleatoriamente. Ensinou com os olhos fixos no quadro, a voz mais contida que o normal. Ninguém disse isso abertamente, mas todos notaram. Depois da aula, Tiago se aproximou dele. Professor Arantes, aquilo com o seu Hélio ontem, ele usou o mesmo método que o senhor nos mostrou semana passada. A regra da cadeia, certo? Arantes assentiu uma vez. Correto. Só que ele explicou melhor. Arantes não respondeu, mas o que realmente os chocou não foi a solução. Foi o que Hélio disse depois. Hélio Silva não tinha planejado fazer uma cena. Ele nunca gostou de ser o centro das atenções. Não desde jovem. Então, quando os alunos começaram a esperar perto do seu quartinho só para conversar, ou quando os professores lhe lançavam olhares longos nos corredores, ele se sentiu desequilibrado. Ele manteve a cabeça baixa e seguiu sua rotina habitual. Reabastecer papel toalha, consertar uma torneira vazando no vestiário masculino, limpar as mesas da cantina. Mas ele podia sentir a mudança, uma alteração em como as pessoas o olhavam, como se estivessem tentando encaixá-lo em uma nova imagem que não sabiam que existia. Não era só curiosidade, era confusão, respeito, remorso, talvez. E isso o deixava inquieto. Naquela tarde, o diretor Mendes pediu que ele passasse na diretoria. Ele entrou, ainda usando suas luvas, o uniforme um pouco úmido de limpar embaixo das pias da cantina. Tirou o boné em sinal de respeito. Mendes se inclinou para frente na cadeira, mãos entrelaçadas. Hélio, posso te perguntar uma coisa? Você tem formação em educação ou engenharia? Hélio hesitou. Olhou para baixo por um segundo como se estivesse espanando uma parte antiga de si mesmo que não visitava há anos. Eu estudei na UFMG, disse ele baixinho. Engenharia mecânica, bolsa integral. O diretor recostou-se, sobrancelhas arqueadas. Sério? Era o plano, disse Hélio. As coisas se complicaram. E pela primeira vez em muito tempo, ele contou a história. Tinha crescido em Betim, MG, garoto esperto. Sempre amou como as coisas funcionavam. Motores, polias, qualquer coisa que pudesse desmontar e montar de novo. Sua mãe, Dona Esther, criou ele e suas duas irmãs sozinha. Trabalhava horas extras numa fábrica têxtil e ainda encontrava tempo para ler para eles todas as noites. Ela acreditava na educação como se fosse a única saída. Livros primeiro, sempre, ela costumava dizer. O mundo vai tentar fechar a porta, mas se você trouxer sua própria chave, eles não podem te impedir. Hélio conquistou essa chave. Melhor aluno da turma, vencedor da Feira de Ciências Estadual. E então aquela bolsa para a UFMG. No primeiro ano, já estava dando monitoria para os colegas. Os professores viam seu nome na lista de chamada e prestavam atenção. Mas no segundo ano, ele recebeu uma ligação que mudou tudo. Sua mãe tinha desmaiado no trabalho. Os médicos disseram que era câncer em estágio avançado. Quando Hélio chegou ao hospital, ela mal conseguia ficar acordada. Eu dou conta, ela sussurrou. Não volte para casa. Ele não ouviu. Pegou um semestre de licença, depois outro, arranjou bicos, trabalho em armazém, turno da noite num supermercado, qualquer coisa para pagar as contas. As aulas ficaram em segundo plano. O sonho também. Quando sua mãe faleceu, as coisas estavam bagunçadas. Ele não tinha casa para voltar, nem dinheiro para terminar a faculdade e nenhum orientador ligando para perguntar por que ele não tinha voltado. Eu ficava pensando que ia voltar para a faculdade. Hélio contou a Mendes. Mas uma coisa levava a outra. A vida não espera por você. O diretor ficou em silêncio. A história era pesada, não dramática, apenas real. O tipo de vida que você nunca ouve, a menos que pergunte. Em casa, Hélio guardava seu histórico escolar numa caixa debaixo da cama, junto com um moletom desgastado da UFMG, uma calculadora antiga e uma foto dele e da mãe no dia da matrícula. Ele nunca tocava naquilo, mas nunca jogou fora. Agora, tudo isso estava sendo arrastado para a luz novamente. Naquela noite, ele sentou nos degraus dos fundos de seu pequeno prédio de apartamentos. O céu estava escuro, aquele tipo de silêncio onde o único som era o zumbido do tráfego distante. Ele tomou chá de uma garrafa térmica de metal e olhou para frente. Não pensava em cálculo há anos, não desde aquela última aula particular que deu antes de largar a faculdade. E agora, lá estava de novo, como um velho amigo batendo à sua porta. Mas uma decisão descarrilaria tudo pelo que ele trabalhou tanto. Na faculdade, Hélio tinha feito uma promessa a si mesmo: fazer uma pausa curta, colocar sua família nos eixos, depois terminar com força. Mas a vida não se dobra aos planos, especialmente aqueles construídos apenas na esperança. Depois que sua mãe faleceu, Hélio voltou para Betim, tentando juntar os pedaços. Suas irmãs ainda estavam no ensino médio, mal se virando. As contas se acumulavam na mesa. O dono do imóvel queria o aluguel, e ninguém da UFMG ligou para perguntar onde ele tinha ido. Ele pegou qualquer trabalho que conseguiu: estoquista, faxineiro numa galeria comercial, segurança noturno num
um pátio de transportadora, qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter as luzes acesas. A faculdade foi ficando cada vez mais distante no retrovisor. No início, ele ligava para a universidade de vez em quando, perguntava sobre rematrícula, transferência de créditos, mandavam formulários. Ele preenchia, mas nunca enviava. Algo sempre atrapalhava. Então veio o ponto de ruptura. Era final de novembro. Um homem chamado Seu Osvaldo, dono de uma empresa de pisos em Contagem, tinha oferecido a Hélio um trabalho fixo. Você é esperto, ele disse. Não perca seu tempo empurrando vassoura. Eu mesmo te treino. Hélio teve esperança novamente. Uma chance real. Mas na véspera do dia em que deveria começar, sua irmã mais nova, Ana Clara, se envolveu numa briga na escola. Uma discussão boba que escalou. Ela quebrou o nariz de alguém. Ameaçaram expulsá-la. Hélio tinha que estar lá. Ninguém mais apareceria por ela. Então, ele perdeu seu primeiro dia no trabalho de pisos. Seu Osvaldo deu a vaga para outra pessoa. E foi isso. Uma porta que poderia ter se aberto bateu na cara dele. Ele parou de perseguir sonhos depois disso. Começou a perseguir estabilidade. Anos se misturaram. Cidade em cidade, emprego em emprego. Ele nunca teve ficha na polícia, nunca se meteu em encrenca. Apenas sobreviveu, quieto. Quando chegou a BH, já nos seus 40 e poucos anos, não estava procurando um novo começo. Apenas um salário fixo. A rede municipal oferecia benefícios. Os verões eram tranquilos. Ele aceitou o cargo de zelador sem piscar. Gostava do seu jeito. Trabalho previsível, limpo. Os alunos o deixavam em paz. Os professores sorriam educadamente. Ele não esperava amizade ou conexão. Não precisava. Mantinha a cabeça baixa, limpava a sujeira e desaparecia antes do último sinal tocar. Mas os números nunca o deixaram. Às vezes, quando passava por uma aula de matemática, olhava para o quadro, via uma fórmula e a terminava na cabeça. Era como memória muscular. Uma parte dele que permaneceu afiada, mesmo quando todo o resto ficou soterrado pela rotina. Ele ia para casa, fazia um jantar simples, peixe grelhado, arroz integral, talvez umas cenouras, e folheava um velho livro de engenharia que guardava atrás das caixas de cereal, só para ver se ainda levava jeito. Ele sempre levava, só nunca teve um motivo para mostrar, até o professor Arantes o chamar naquele dia, e agora as coisas estavam mudando, não só na escola, mas dentro dele. Ele pensou nas crianças que esperavam do lado de fora do seu quartinho com perguntas. Pensou em Tiago parando naquela manhã com um pedaço de papel dobrado e dizendo: Seu Hélio, tentei resolver aquele mesmo problema, pode dar uma olhada para mim? E Hélio, gentilmente, cuidadosamente, explicou onde Tiago tinha errado, sem fazê-lo se sentir tolo. Tiago sorriu quando finalmente entendeu, não só por orgulho, mas por conexão. Esse tipo de coisa ficava com você, mas nem todo mundo estava feliz. Arantes, por exemplo, tinha ficado quieto demais. Os alunos notaram, os professores notaram. Ser superado na frente da sua turma por um homem em quem você nunca pensou duas vezes, isso o abalou. Ele não explodiu, mas seu tom ficou mais curto, sua paciência mais fina. E quando alguém mencionava Hélio na sala dos professores, ele mudava de assunto. Não estava acostumado a ser ofuscado, especialmente por alguém que era invisível para ele até então. Mas a vida tinha mais uma reviravolta esperando, e esta o trouxe de volta direto para a matemática. O vídeo não circulou apenas no Colégio Dom Bosco, ele vazou. Começou pequeno. Uma página de estudantes local repostou com a legenda: quando seu zelador acaba sendo mais inteligente que seu professor. Então caiu num fórum regional de educação. No fim de semana, já tinha cruzado as fronteiras do estado. As pessoas online não conseguiam acreditar. Não estavam zombando de Hélio, estavam maravilhadas. O cara explicou melhor que meu professor da faculdade. Alguém deu uma sala de aula e um quadro para esse homem, não um esfregão. A prova de que você nunca conhece a história de alguém pela capa. Na segunda-feira de manhã, Hélio não fazia ideia de nada disso. Ele não usava redes sociais. Ainda tinha um celular antigo, de botão. Quando chegou ao trabalho, a primeira coisa que fez foi consertar um dispenser de papel toalha emperrado no banheiro feminino. Exatamente como sempre fazia às segundas. Mas algo parecia diferente. Professores pausavam suas conversas quando ele passava. Alunos acenavam com a cabeça. Não por obrigação, mas com um estranho tipo de respeito. Alguns até sorriam, como se o estivessem vendo pela primeira vez. Ei, seu Hélio, uma garota chamou enquanto ele passava pela biblioteca. O senhor tá meio famoso agora. Hélio riu baixinho. Não acredite em tudo que você lê. Mas quando virou o corredor, Tiago estava esperando lá com outros dois alunos. Um deles tinha um livro de cálculo nas mãos, aberto numa página com um problema destacado em rosa. O senhor se importaria de passar isso aqui com a gente? Tiago perguntou. Hélio olhou em volta confuso. Vocês têm aula vaga? A gente arrumou tempo. E assim, no meio de um corredor ladeado por armários e cartazes de feira de ciências, Hélio sentou no chão com três adolescentes e os guiou através
através de uma equação multivariável, passo a passo, linha por linha, não falando para eles, mas com eles. Não foi alto, não foi chamativo, mas algo significativo estava acontecendo. No fim do corredor, alguém filmou. Ninguém contou a Hélio. Ele não teria gostado. Lá na diretoria, o diretor Mendes estava ao telefone com alguém da Secretaria de Educação Municipal. Sim, isso mesmo. Hélio Silva está conosco há 6 anos. Não, ele não é do corpo docente. É um zelador. Ele pausou, ouvindo. Bem, eu não chamaria de heterodoxo. Eu chamaria de negligenciado. Enquanto isso, na sala dos professores, Arantes estava lendo um e-mail encaminhado por um pai. Um link para o vídeo agora viral. Sem comentário, sem assunto. Apenas o link e a frase. Pensei que gostaria de ver isso. Ele fechou o notebook sem assistir. Naquela tarde, Mendes chamou Hélio novamente. Ofereceu-lhe um lugar para sentar. Hélio ficou de pé. Tenho um pedido da secretaria, disse o diretor. Eles querem saber se você estaria interessado em conduzir um programa de monitoria depois da aula. Grupo pequeno, voluntário, apenas um teste. Hélio não respondeu imediatamente. Você seria pago, claro, acrescentou Mendes. Não se trata de substituir sua função atual, apenas adicionar a ela. Compartilhar o que você claramente ainda tem. Hélio olhou para as próprias mãos, calejadas, limpas, gastas. Eu não ensino há muito tempo, disse ele. Você não parou de saber, respondeu Mendes. Hélio ergueu os olhos. Não havia pressão na voz do homem, apenas um convite simples. Vou pensar sobre isso. Naquela noite, ele tirou a velha caixa de papelão de debaixo da cama. Aquela com o moletom da UFMG, o histórico, a foto da matrícula. Ele não tocava naquilo há anos. Colocou tudo sobre a mesa. O papel tinha amarelado um pouco, as bordas enroladas, mas as palavras ainda estavam lá. Essa era a questão sobre o conhecimento. Ele não desaparecia. Ele esperava. Ele não precisava viralizar. Não se importava com as visualizações ou comentários. Mas saber que ainda podia fazer a diferença, isso mexeu com algo dentro dele. Mas enquanto alguns estavam maravilhados, outros não estavam tão felizes com sua crescente atenção. Quanto mais atenção Hélio recebia, mais a escola começava a mudar. Começou com os alunos. Eles foram os primeiros a mudar. Aqueles que costumavam passar por ele no corredor sem um segundo olhar, agora paravam para dizer bom dia. Alguns até pediam ajuda com o dever de casa entre as aulas. No final da segunda semana, um pequeno círculo de estudantes havia se formado extraoficialmente, o que eles chamavam de sessões do seu Hélio. Eles se encontravam na biblioteca depois da aula, cadernos abertos, cabeças inclinadas, ouvindo, enquanto Hélio explicava conceitos com uma clareza que ninguém esperava, mas todos respeitavam. Depois vieram os professores. A maioria apoiava. A professora Lúcia, de física, foi a primeira a passar pela biblioteca e observá-lo trabalhar com os alunos. Você tem um dom, ela disse baixinho. E não me refiro apenas aos números, mas nem todo mundo estava feliz. O professor Arantes não tinha dito uma palavra sobre Hélio desde o dia em que tudo aconteceu. Na sala dos professores, ele agia como se nada tivesse mudado, mas a amargura era clara em seus silêncios. Falava em frases curtas, nunca olhava Hélio nos olhos, nunca mencionava cálculo. Quando uma reunião de pais e mestres levantou a crescente influência de Hélio com os alunos, Arantes disse: é bom que eles estejam interessados em matemática. Só precisamos ter certeza de não misturar as coisas entre instrução e inspiração. Parecia educado na superfície, mas o tom por trás, todos ouviram. O diretor não deixou passar. Chamou Arantes em seu escritório uma manhã e colocou as cartas na mesa. Eu sei que doeu, disse Mendes, mas Hélio não te envergonhou. Ele os inspirou. Arantes se mexeu na cadeira. Ele não é qualificado. Ele é instruído, mais do que imaginávamos. E mais importante, ele está alcançando os alunos de uma forma que nenhum de nós conseguiu. Arantes abriu a boca, depois fechou. Não havia nada a dizer, na verdade. Enquanto isso, Hélio mantinha sua rotina. Não pediu um título, não queria tratamento especial. Mas quando o diretor lhe ofereceu uma modesta ajuda de custo para manter as sessões de monitoria, ele aceitou. Não pelo dinheiro, mas porque parecia certo. Ele começou a carregar uma pequena pasta consigo. Dentro havia páginas de problemas, folhas de exercícios em branco, anotações que ele havia escrito à mão. Durante os intervalos, sentava-se no canto dos fundos da cantina e rabiscava fórmulas de memória, ocasionalmente acenando para um aluno que passava e chamava: Ei, seu Hélio! Uma tarde, Camila, a aluna que filmou o clipe original, o parou perto das máquinas de venda automática. O senhor já quis ser professor? Ela perguntou. Hélio levou um segundo antes de responder. Eu queria construir coisas, ensinar depois, talvez. Mas a vida teve ideias diferentes. Bem, disse ela, entregando-lhe uma lapiseira nova. Acho que o senhor está fazendo as duas coisas agora. Ele sorriu. Obrigado. Mas por trás de todo esse bem, havia tensão se formando. Alguns pais começaram a ligar para
para a escola. A maioria apoiava, mas uma reclamação anônima chegou à secretaria. É apropriado um zelador dar monitoria para alunos em ambiente escolar? Ele é certificado? Ele passou por verificação de antecedentes para instrução? Mendes lidou com isso rapidamente. Ele é funcionário da rede, não fez nada de errado, e se a preocupação fosse genuína, teriam falado comigo diretamente. Ele nunca contou a Hélio sobre a reclamação. Ainda assim, Hélio podia sentir algo no ar. Não ressentimento, mas resistência. Como se algumas pessoas não soubessem onde encaixá-lo, agora que ele não se encaixava perfeitamente no fundo. Então, uma tarde, Arantes fez algo que ninguém esperava. Ele entrou na biblioteca durante uma das sessões de monitoria de Hélio. Observou silenciosamente à distância enquanto Hélio explicava integrais para um grupo de 4 alunos. Depois de uns 10 minutos, ele se aproximou. "Se importa se eu assistir?" Arantes perguntou. Hélio ergueu os olhos. Sua expressão não mudou. Ele acenou em direção à cadeira. "Desde que não se importe em aprender algo." Os alunos riram, o suficiente para aliviar o momento. Arantes deu um sorriso irônico. Pela primeira vez, não foi maldoso. Eles sentaram juntos naquele dia. Disseram pouco, mas foi um começo. Mas Hélio não estava interessado em títulos. Ele tinha outra coisa em mente. Não era mais sobre provar algo. Para Hélio Silva, parado no quadro branco da biblioteca com alunos reunidos ao redor, nunca foi sobre redenção ou vingança. Ele não estava tentando impressionar ninguém. Não estava tentando ser lembrado. Estava apenas presente para eles, para os garotos. Aqueles que o lembravam do menino que ele costumava ser. Toda terça e quinta, logo após o último sinal, aquele canto da biblioteca se enchia de conversas, perguntas, anotações rabiscadas e olhos arregalados, enquanto Hélio guiava os alunos por problemas de matemática que antes temiam. Não porque ele tinha todas as respostas, mas porque os fazia acreditar que eles poderiam encontrar essas respostas. Isso é o que marcou. Havia o Isaías, o calouro que quase reprovou em álgebra no semestre passado, agora resolvendo equações quadráticas sem parecer em pânico, e a Tasha, que costumava odiar matemática, agora liderando mini-sessões nos fins de semana para seus primos, usando as anotações de Hélio. Ele nunca ficava na frente como um professor tradicional. Sentava-se ao lado deles, conversava com eles, fazia perguntas antes de responder às deles. E gradualmente, mais professores começaram a aparecer. Não para supervisionar, apenas para aprender como ele estava fazendo aquilo. A professora Lúcia perguntou se poderia adaptar algumas de suas explicações para sua aula. O treinador Rivera perguntou se Hélio ajudaria a montar um grupo de preparação de verão para os calouros. Até Arantes, hesitante, orgulhoso Arantes, passou a aparecer regularmente. Não todos os dias, mas com frequência suficiente. Ele silenciosamente oferecia um problema extra, ou 2, e, eventualmente, começou a oferecer palavras de encorajamento aos garotos. A rispidez em sua voz havia diminuído. Algo nele havia suavizado. Um dia, durante uma sessão de monitoria, Arantes ficou depois que os alunos saíram. "Sabe", disse ele, olhando para o quadro, "eu costumava pensar que este trabalho me tornava importante, que ensinar me dava poder." Hélio não interrompeu. "Mas você me lembrou do que realmente se trata. Estar presente. Fazer valer a pena." Hélio apenas assentiu. Todos nós perdemos o rumo às vezes. Ele não guardava rancor. Não precisava. O diretor Mendes o chamou novamente um mês depois. Havia uma proposta na mesa para formalizar suas sessões em uma aula eletiva no próximo semestre. Não para crédito, mas para enriquecimento. Uma ponte entre os alunos e sua própria confiança. "Teremos que passar por algumas burocracias", alertou Mendes. "Mas se você estiver disposto..." Hélio balançou a cabeça gentilmente. "Agradeço", disse ele. "Mas não preciso do título. Prefiro manter simples. Deixar os garotos virem porque querem, não porque está num horário." Mendes assentiu. "Então, vamos apoiá-lo como pudermos." A notícia se espalhou para além da rede escolar. Um repórter local parou para entrevistá-lo. Hélio foi breve, sem história dramática, sem autopromoção. "Estou apenas mostrando a eles o que já tem por dentro", disse ele. "Às vezes, leva um tempinho para ver." Na primavera, o Colégio Dom Bosco realizou sua mostra anual de alunos. Havia projetos de ciências, exposições de arte, apresentações de coral e, em um canto do ginásio, uma banca intitulada A Mesa do Seu Hélio, exibindo reflexões escritas por alunos sobre matemática, vida e confiança. Dezenas de alunos haviam escrito sobre como Hélio os ajudou a ver mais em si mesmos, não porque lhes deu respostas, mas porque ouviu e acreditou. No final da noite, as pessoas não perguntavam mais: "Ele é o zelador?" Elas diziam: "Aquele é o seu Hélio. Ele não usava terno, não fez discurso, ficou ao lado da mesa, sorriu e agradeceu aos alunos que passaram por ali." Mais tarde naquela noite, de volta ao seu apartamento, ele tirou o velho moletom da UFMG da caixa debaixo da cama. Ele não o
revestiu, dobrou-o cuidadosamente, colocou-o em uma nova caixa organizadora e adicionou uma pasta cheia de bilhetes de agradecimento dos alunos ao lado. Legado, ele percebeu, não é sobre títulos, é sobre o que você deixa para trás nos outros. Ele não precisava terminar a faculdade para ensinar, não precisava de um diploma para liderar. Ele só precisava aparecer todos os dias e se importar. E era exatamente isso que ele planejava continuar fazendo. Obrigado por ouvir a história do Hélio. Se ela te emocionou, se te lembrou de alguém que você subestimou ou de alguém que acreditou em você, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque às vezes as maiores mentes estão escondidas nos lugares mais silenciosos.